respondeu a um processo dizendo que ele não poderia continuar com o Projeto Família, né, e que ele deveria resolver esse problema. E eu e a minha família, mais a família dele, nós somos exemplos reais de que o contrato de franquia que foi firmado, ele é uma maquiagem para a gente continuar com o mesmo projeto família que há muito tempo atrás o dia foi proibido de continuar. Hoje nós estávamos falando disso. O que mudou da minha rotina de quando eu era família para quando eu virei franqueado? Não mudou nada. Eu abria a loja, eu fazia a contagem, eu trocava as etiquetas, eu recebia meu caminhão, a mercadoria, eu abastecia a mercadoria e eu operava o caixa, né? Com a ajuda de algumas pessoas que se tornariam nossos funcionários. Mas, de certa forma, o trabalho é o mesmo. Não mudou nada. Eu continuo trabalhando sem receber 13º, férias, sem ter direitos de me aposentar daqui a alguns anos, como eu gostaria. Eu trabalhei uma década. Eu posso falar que eu deixei os melhores anos, que eu entrei na rede com 21 anos de idade. Qual a tua dívida hoje, Cal? A minha dívida hoje, ela chega a 1,5 milhão. Uma pessoa que hoje eu tenho 28 anos, eu entrei com 21 anos de idade. Qualquer pessoa com 21 anos de idade fala assim, olha, você era um gerente de um supermercado, você virou um franqueado, você, no mínimo, tinha que se sentir uma pessoa bem-sucedida. E falar, olha, eu venci, eu sou uma pessoa que entrei e venci. E hoje, com 28 anos de idade, o que eu posso dizer é que eu não tenho mais nada. E eu desperdicei, vamos dizer assim, a melhor época da minha vida, desprendi os meus esforços, a minha energia, para ser sugado. E o que eu vou receber hoje por isso? São 7 anos sem aposentadoria, são 7 anos sem 13º, são 7 anos sem férias, são 7 anos trabalhando mais de 12 horas por dia. Porque qualquer franqueado, qualquer projeto família, qualquer pessoa que está aqui sentada, não trabalhava 7 horas por dia. Você entrava lá na sua loja às 7 da manhã e saía às 10, às 11, como era de praxe às vezes para abastecer a loja. A gente foi humilhado, como foi colocado. Cidade do interior de São Paulo, as cidades são pequenas. As pessoas te conhecem, sabem quem é você. Você que está ali na frente, né? Quando falta uma mercadoria, quando o seu amigo vai atrás de uma coisa e ele não encontra, quando ele deixa de visitar você porque tá ficando chato já eu ir lá e não encontrar, quem que sofre com isso? Quem que vai passar sem dormir à noite pensando nisso? Quem que teve que abrir a loja sem mercadoria para vender? Eu só gostaria de fazer uma observação aqui. Eu fui gerente de área da loja deles. A loja do Cal era a loja modelo no interior. Era a loja escola. Lá eram formados novos candidatos a franqueados. A do Pepe também, ele recebia até visita internacional. Era a loja que era falada a nível internacional, viu, Jaloto? Eles eram, o Cal, um cara que fazia controle, um cara muito sério, fazia a gestão direitinho da loja. E veja só, a declaração dele agora aqui. É lamentável a gente ver isso, deputado. É lamentável. E vai continuar vendo muito e muito, muito. Lamentável. Um empresário, um menino, um gestor novo, inteligente, né? Controlador, fazia tudo certinho, controlava o fluxo de caixa dele bonitinho, direitinho. Era uma das poucas lojas que fazia todo o trabalho muito bem apurado, né? Muito elogiado dentro da rede. E aí agora a situação é essa aí que a gente vê. Ô, Cal, eu já sei o que você vai dizer, mas o que o Dia fala tudo isso? Falava, né? Gostaria muito que falasse alguma coisa. O dia deu as costas para a gente num certo momento e não se falava mais nada. Nós tentávamos contato por e-mail, ligávamos.
as informações não chegavam às pessoas que deveria. Quando chegavam, as pessoas podiam até se sensibilizar, mas num determinado momento parou-se de falar. A loja simplesmente foi deixada de lado para, olha, deixa os caras lá, uma hora eles vão cansar e vão fechar isso, entendeu? No nosso caso, foi no começo do ano. A nossa loja, ela sobreviveu 4 anos, né? E é a mesma situação, a gente tem uma loja que vende muito bem. A loja vende bem, as lojas do dia vendem bem, porque o preço é bom, né? É atrativo para o cliente. Mas não dá resultado. Não dá resultado. A operação era boa, por quê? Porque a gente cuidava da operação. Todos aqui cuidavam, todos aqui sabiam cuidar de uma operação. Ninguém aqui tinha uma loja fracassada. Mas o resultado não aparecia. Exatamente esse o problema. A loja vende, ela vende. Você fica encantado com a venda, as pessoas ao seu redor, mas ela não te traz resultado. Os resultados mínimos esperados para você ter uma dignidade de ser um empreendedor, né? De ter toda esse respaldo que deveria ter e não tem. Então a nossa loja, ela sobreviveu 4 anos. Por quê? Uma hora o dinheiro acaba. Levou 4 anos. Por que levou 4 anos? Porque eu emprestei mais dinheiro. Senão ela teria quebrado em 2, em 1. Né? Então o que acontece? Se eu tivesse opção de investir mais dinheiro, com certeza eu não estaria aqui, estaria ainda tendo o meu supermercado, entendeu? E estaria consciente que, pô, não, eu preciso investir mais dinheiro. Porque os relatórios, os dados concretos, a parte financeira, o desempenho da sua loja, ele não era revelado. Você não tinha como saber exatamente como a sua loja estava. E como no meu caso, a nossa situação, a situação de vocês é muito parecida, praticamente igual, e não só aqui no Brasil, só nos resta mesmo procurar auxílio da justiça brasileira. E contar com o apoio dos nossos parlamentares, porque eu não vejo situação pior do que essa. Nós somos piores, somos tratados piores do que trabalhadores que hoje já são muito maltratados no Brasil, mas que ainda tem seu 13º, tem suas férias, alguns, né, outros não, mas deveriam ter. Tem lá a garantia de que vão se aposentar um dia. Meu pai está aqui, ele já está com quase idade de se aposentar, e cadê? E agora? Quem que vai resgatar uma década de uma pessoa, né? Com outras pessoas? O psicológico de você, aquela guerra que fica na sua mente com relação ao que você ao que você poderia contribuir, o que realmente você teve de retorno, entendeu? É complicadíssimo, são poucas pessoas que conseguem lidar com esse tipo de impacto psicológico. Porque você vai para a rua, você não tem nada. Você ficou 10 anos fora do mercado de trabalho, e aí? Algumas pessoas não têm nem mais idade para se ingressar no mercado de trabalho. Algumas ainda conseguem. E como se não fosse pior que isso, você ainda tem uma dívida para pagar. Com nome sujo você não consegue nada. A maioria das pessoas aqui, eu acredito, nem tentaram partir para a questão de se tornar um empregado, mas quiseram continuar sendo empreendedores, quiseram continuar tendo seus negócios. Mas como? Como você tem um negócio se você não tem mais o seu nome, você não tem mais credibilidade, entendeu? Então, aqui a gente vê que a justiça tem que ser feita assim, né? E eu gostaria muito de parabenizar a iniciativa do Jamil, do pessoal que fundou o sindicato, que eu acho que no Brasil muitas coisas são deixadas de lado, mas muita coisa também está mudando. Então, eu acho que é fundamental que a gente esteja aqui expondo a nossa opinião, entendeu? E que isso esteja sendo realmente gravado e como está, e vai ser repassado para outras pessoas, entendeu? E uma hora isso vai acabar.
eu espero que todos aqui consigam um dia ter um milésimo de resgate daquilo que a gente doou para uma empresa que virou as costas para a gente. Tá? E gostaria de parabenizar também o deputado e deixar aqui a minha declaração, que é a primeira vez que eu vejo, que eu interajo com um parlamentar, um deputado do Brasil, em que eu votei. Uma pessoa que eu pude eleger e que realmente eu estou vendo que está tentando trazer um retorno para a minha causa. É algo que no Brasil a gente tem que cumprimentar mesmo, gente. Nós vamos ouvir, acho que mais uma pessoa, e daí nós vamos fazer os encaminhamentos finais, né? Que Ministério Público, comissões da LESP, até porque nós temos um horário, nós combinamos com o horário teto de que a audiência fosse até às 22 horas. Então, nós já estamos nesse teto. Então, vamos ouvir mais uma pessoa, mais um relato, e nós encerramos com os encaminhamentos. Tá, primeiramente, eu queria agradecer ao senhor deputado. Faço minha, as palavras do amigo também, sabe, votei, sabe, no senhor e, sabe, acredito muito no seu trabalho. Meu amigo Jamil, meu amigo Regis, meu advogado, doutor Eduardo, e o Paulo, nós temos o mesmo sangue, viu, Paulo? Meu pai é de Coimbra. Bom, se eu for falar tudo que tem para falar, deputado, nós vamos ficar aqui no mínimo até janeiro ou fevereiro. Tá, então eu acho que, sabe, vou tentar resumir. Já vai para o carnaval? Já? Sim, pois. Sim, já vamos tudo, sabe. Então, sabe, vou tentar resumir algumas coisas que, sabe, pouca gente sabe. Tá, eu estou no dia, tá, entre treinamento, sabe, Projeto Família há quase 10 anos. Então, eu acompanhei desde lá de trás, entendeu? Todas as situações inimagináveis que, sabe, talvez o senhor não saiba, que nós vivemos na época de família, situações tipo uma mãe não poder falar com uma filha, porque nós éramos proibidos de uma loja frequentar a outra, tá? Nós tínhamos a minha loja e a minha sogra tinha outra, e a minha mulher não podia ir na loja da minha sogra. Isso aconteceu um dia e deu um escândalo terrível, tá? Nós não podíamos ter telefone na loja, nós tínhamos um celular do dia, que só fazia ligações para o dia, amarrado numa corrente na mesa, porque eles tinham medo que nós íamos roubar o celular. Algumas situações ridículas, que a maioria das famílias que estão aqui vão concordar comigo. Pura verdade. Sim. Todos os depoimentos praticamente serão iguais. Tá, o diário de bordo que o doutor Eduardo Caetano citou, era justamente aonde ficavam as ordens escritas para que a gente realizasse durante a semana. Um belo dia, sabe, quando ia se findar o Projeto Família para começar a franquia, esse diário de bordo sumiu da nossa loja. Sumiu, simplesmente sumiu. Da minha loja, de todas as lojas sumiram. A nossa supervisora na época, entrou dentro do meu escritório, pegou esse diário de bordo e levou embora. Aí o amigo Marcos, lá da outra loja, sabe, me ligou e falou: Beto, você está com o seu diário de bordo? Aí eu falei: tá aqui. Olha direito. Aí eu fui olhar, não estava. Por quê? Algumas famílias na época estavam entrando contra o dia e levando esse diário de bordo como prova de que estavam recebendo ordem. Exatamente. A prova sumiu. Exatamente isso. Então, a ordem de todos os supervisores, o que foi? Recolhe os diários de bordo sem que as famílias vejam. Sabe, no meu caso específico... Não, depois eu que sou processado, né? Sim, mas você é culpado, Regis. O seu grande problema é ser São Paulino, já te falei. Então, Isso é um problema mesmo, hein? o que aconteceu na época? Eu especificamente, eu tinha uma loja na Sapopemba, Fazenda da Juta. Ali, sabe, um lugar terrível, terrível. Eu fiquei 5 anos, eu, a minha esposa, as minhas 2 filhas. A minha filha menor, na época, tinha 14 anos quando ela começou a me ajudar no mercado. Tá, nós tivemos 5 assaltos que eu não estava presente na loja. E esses 5 assaltos colocaram o revólver na cabeça da minha esposa. Pergunto para o senhor se
sabe, no dia seguinte teve alguém do dia que foi procurar saber se estava tudo bem. Sabe, se alguém ligou para saber, Beto, você teve, sabe, tudo bem, aconteceu alguma coisa? Eles não foram, mas mandaram o carro forte buscar o dinheiro. Né? Não, sim. Tá, e outra coisa, sabe, eu fui fazer o boletim de ocorrência, sabe, tá celular da minha esposa, sabe, uma corrente dela, eu não poderia colocar no boletim de ocorrência, eu tinha que fazer um BO separado. Tá, por quê? Porque o dia tinha o seguro, sabe, da loja. Só que se eu colocasse, sabe, coisas próprias, o seguro não iria pagar. O seguro. Só que, sabe, da mesma forma, sabe, no final do mês, sabe, na minha planilha, se tivessem roubado, vai, R$800, o dia descontava os R$800 da minha conta. Sim. Eu tinha que pagar esse valor. Tá? Então, sabe, são inúmeros absurdos que, de repente, sabe, poucas pessoas que não eram da família sabem. Sabe, nós tínhamos a famosa visita internacional, que quando tinha... sabe, o supervisor chegava na loja, olha, semana que vem nós vamos ter a visita do rei da Espanha. No dia da visita, iam 4, 5 supervisores na loja e a gente tinha que limpar até o cocô da barata que estava atrás da prateleira. A loja tinha que estar impecável. Então, sabe, virava um inferno a nossa operação. Virava um inferno. Tá? Por quê? Todo mundo tinha que limpar, todo mundo tinha que organizar, iam 5, 6 supervisores na loja. Então, sabe, são algumas coisas, sabe, que hoje em dia, se a gente for parar para pensar, não dá para acreditar, não dá para acreditar. Sabe, que lei no país, sabe, proíbe uma mãe de falar com a filha em qualquer lugar que seja, isso não existe. Isso não existe. Eu sou obrigado a interromper, por acaso tenho um relato interessante de um colega de Espanha, que eu ainda costumo dizer, depois de crescidos, deixamos a mãe, visitamos a mãe, não é? E também podemos nos divorciar, evidentemente. Mas tenho um caso de um casal em Espanha, de Barcelona, em que ela era mais condescendente. Ele passava-se da cabeça, tinha prejuízo, refilava, discutia. Portanto, e o seu inspetor chegou ao ponto de dizer-lhe à esposa, olha, não tem problema nenhum, se ele continuar a refilar, eu dou-te só uma loja a ti. Como quem diz, epá, divorcia-te, dou-te uma loja, epá, e deixa o gajo. Portanto, imagina isto. Portanto, mas estamos não a falar é muito num grupo. diferente daqui, Paulo. Não é Claro, muito diferente evidentemente, daqui. mas chega a isto. Sabe, então, sabe, inúmeras outras coisas, tá, deputado, que se eu fosse falar aqui, sabe, são coisas que você vai falar, não, isso não é possível. Sabe, muitas coisas a gente não lembra na hora, entendeu? Só que, sabe, rapidamente para concluir, nessa transição de família para franquia, eu acho que na maioria dos casos, eu não sei se o outro rapaz ali sabe disso, mas é assim, o nosso fiador foi o Carrefour. O nosso fiador foi o Carrefour, porque na época da transição, o dia era do Carrefour. Só que no meu caso específico, tá, o valor do financiamento que foi me passado foi justamente o valor meu do estoque. Eu não fui no banco pedir o dinheiro. Tá, o contrato foi pronto para mim na loja da minha sogra, não estava nem na minha loja ainda. Sabe, eu recebi esse contrato pronto com aval do Carrefour somente para assinar. R$270 mil era o valor meu do estoque. Isso foi pronto para mim assinar. Tá, na época, eu tinha conta no Banco Itaú. Eu fui obrigado a abrir conta no Banco Bradesco, porque as operações do dia todas eram feitas no Bradesco. Tá, inclusive, esse empréstimo que eles conseguiram para a gente foi feito no Bradesco. E com o aval do Carrefour na época. Tá? Para você ter uma ideia, era 270 mil tá, o meu valor, eram 35 parcelas, tá, variava de 4.900 a 5.100, e a 36ª parcela era de R$232 mil, a última parcela. O que foi nos dito na época? Se quando você chegar na última parcela, você não conseguir pagar, você refinancia o valor com o banco novamente. Mas o que você pagou nesse tempo todo, então? Então, eu paguei nada, Jamil, nada. Aí o que aconteceu? Óbvio, assim como todos os outros, nós tínhamos a falta de mercadoria, tá, nós tínhamos o jornal que, sabe, colocava o arroz Camil, o dia não nos entregava, e aí você ficava com a cara de bolacha na frente do cliente, porque você não tinha o que falar. Mas está no jornal, mas eu não tenho.
Então, sabe, são algumas situações, sabe, pontuais que todos aqui viveram. Se for, sabe, conversar com todos os franqueados, a história vai ser exatamente igual. Sabe, o nosso projeto família foi exatamente igual. A chance de se ter alguma coisa, sabe, que na realidade nos foi tirada. Quando nós passamos para a franquia, o que todo mundo pensou? Agora nós vamos ganhar dinheiro. Agora a gente vai ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. No meu caso específico, quando passou os 2 anos que eu tinha direito de entrar com uma ação trabalhista, tá, a partir dos 2 anos, aí sim, aí eu comecei, sabe, a loja caiu e não teve jeito. Tá, eu tinha o sistema da Master, tá, eu tinha o sistema do Dia. O Dia tinha acesso a todas as informações do meu estoque. Na época da família, sabe, eu questionei uma vez, tá, por quê? Um dia antes do estoque, do inventário, tá, eu entrei no meu estoque para ver quanto leite eu tinha, porque todo mês estava faltando leite. Tá, eu tinha na época, eu não lembro bem, mas vamos colocar 900 litros. No dia do inventário, quando terminou o inventário, sabe, eu tinha 200, 700 sumiu. E faltou os 700 litros no meu inventário. E eu, como todo o pessoal, sabe, da família, paguei esse valor. Assim como nós pagávamos. Tá, então, deputado, se eu for, sabe, enumerar, sabe, para o senhor e for contar, eu vou, sabe, fazer um livro e prometo que eu vou, sabe, entregar diretamente para o senhor. Obrigado. Microfone. Microfone. Além de tudo, nós somos onerados com todos os impostos decorrentes da transação. Tem mais isso, tá? FINS, CONFINS, ICMS, tudo aquilo em que o Dia pagava quando nós éramos o Projeto Família, nós, a nossa, entre aspas, empresa institucionalizada, tinha que pagar todos esses impostos. Tá? A lucro real. Então, o Dia, ele tirou a responsabilidade sobre o pagamento de impostos e a provável sonegação, repassando para outras empresas. Isso é bem claro. Muito bem, olha, eu quero agradecer muito os relatos feitos aqui por vocês, né, e principalmente as pessoas que vieram de longe aqui, do interior paulista, viajando, pegando a estrada, para fazer esse depoimento e participar desse movimento, que é um movimento importante. Eu, sinceramente, Jamil, Paulo, Eduardo, Regis, pensei que já tinha ouvido e assistido tudo em relação, né, aos ataques feitos pela franquia Dia aos seus franqueados, mas eu fiquei agora mais chocado ainda do que eu estava, né, mais indignado, mais, eu diria que revoltado com a situação, né, e é por isso que nós vamos continuar aqui tomando mais providências ainda, entre elas, levando todos esses relatos ao Ministério Público. Vamos continuar acionando aqui, nós vamos acionar já na segunda-feira a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, aqui da Assembleia Legislativa, pedindo a convocação dos representantes da empresa. Nós queremos que eles sejam investigados aqui pela Assembleia Legislativa. Nós vamos também disponibilizar a gravação dessa audiência pública na internet, nós vamos dar visibilidade para ela. Ela já está sendo transmitida agora, né, ao vivo pela TV Web, aqui TV pela internet. Eu quero até dizer aqui às pessoas, avisar as pessoas que estão nos assistindo, né, cuidado com essa franquia. Não entrem na franquia Dia, que essa empresa é uma empresa que viola a cidadania, que arruina pessoas, famílias, que leva as pessoas ao suicídio, à morte. Essa é a franquia Dia. Então, não comprem na franquia Dia e não entrem na franquia Dia. Eu quero falar para quem está assistindo aqui, porque vocês já sabem o que é a franquia Dia. Porque aqui, olha, nós ouvimos aqui denúncias de estelionato, de golpes, até de trabalho escravo. Isso é quase trabalho escravo. É muito sério o que vocês relataram aqui, e a Assembleia Legislativa tem o dever de alertar a população e de denunciar e tomar as providências cabíveis. E é isso que nós vamos fazer através do Ministério Público e através das comissões permanentes. Vamos anexar, Paulo, a documentação que você trouxe, porque o que acontece no Brasil acontece também na Espanha, na França, na Argentina, em Portugal, e o Paulo deu uma grande contribuição também aqui com o relato dele. Então, a documentação que você trouxe será anexada
nos nossos requerimentos ao Ministério Público e à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa. O Jamil está me lembrando aqui dessa Associação Brasileira de Franquias, que são os representantes dos donos das franquias. Também nós vamos, aqui através de um ofício, também vamos mandar um relatório, né, para que essa associação não aceite mais a franquia Dia na sua associação, porque ela está depondo contra, né, esse processo e essa organização de franquias no Brasil. Então, essas são as providências que nós vamos tomar. Então, o Eduardo me lembrou aqui de uma outra comissão permanente, são várias as comissões, nós temos Comissão de Educação e Cultura, né, Comissão de Fiscalização e Controle, eu falei da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa, mas o Eduardo me lembrou uma outra comissão importante aqui, que eu tinha me esquecido, que nós vamos acionar também, que é a Comissão do Trabalho, que ela tem muito a ver com esse tema que vocês trouxeram aqui para a Assembleia Legislativa. Então, essas são as providências que nós vamos tomar aqui pela Assembleia Legislativa. Agora, é muito importante que se tenha também, que se dê continuidade a essa luta jurídica que o doutor Eduardo está fazendo com vocês, é fundamental, né, porque é uma luta no judiciário muito importante que vocês têm que travar, e essa luta mais na organização de vocês. Vocês devem estar unidos, porque sozinhos vocês serão esmagados pela franquia Dia, porque é uma empresa internacional, poderosa, que tem o poder econômico muito forte. Então, sozinho não dá para enfrentar. Então, o enfrentamento tem que ser assim, do jeito que vocês estão fazendo, um enfrentamento coletivo, né? Então, são três frentes de luta. Uma aqui na Assembleia Legislativa, usando todos os espaços, os instrumentos que nós temos. Uma pela via jurídica, no judiciário, e a outra através do movimento organizado de vocês. Nós vamos apoiar todas essas lutas. Vocês podem ter aqui a Assembleia Legislativa como uma parceira de vocês. Aqui os espaços estarão sempre abertos, nosso mandato, os plenários aqui, as comissões, para respaldar e dar suporte para vocês, o suporte político aqui do Legislativo. Nós vamos denunciar também exaustivamente, na semana que vem, na tribuna, vou usar a tribuna da Assembleia Legislativa, no pequeno expediente, vou denunciar, vou dizer dos relatos que eu ouvi aqui, para tornar público aqui pela TV Assembleia, que é um instrumento que nós temos, que vai para o Estado inteiro, as pessoas assistem, e nós vamos dizer o que é a franquia Dia, como que ela está destruindo a vida das pessoas no Brasil e fora do Brasil. Nós vamos dar muita publicidade. O que é isso aqui? Sem dúvida. Paulo está levantando aqui a questão da fiscalização, que a franquia Dia tem que ser fiscalizada pela Receita Federal, pelo CAD. Nós vamos tomar providências aqui, inclusive pela Receita Municipal. Nós temos várias formas de investigar aqui a situação empresarial, funcional da franquia Dia. Muito bem, vamos também tomar essas providências aqui, acionando, sobretudo a Receita Federal, Tá ok, pessoal? Então, esses são os encaminhamentos que nós vamos aqui inicialmente. Faremos outros, e nós estamos abertos também, nós recebemos denúncias, continuamos recebendo denúncias, e se vocês quiserem fazer denúncias também ao sindicato, ao nosso gabinete, sintam-se à vontade, souberem de outras pessoas que estejam na mesma situação, encaminhem essas pessoas para o sindicato. E quando a pessoa é encaminhada para o nosso mandato, o nosso gabinete, nós encaminhamos imediatamente para o sindicato, aqui para o Jamil, porque é importante ter essa união, essa força mobilizadora de vocês. Então, nós vamos continuar dando os encaminhamentos que nós tínhamos dado já 1 ano atrás, né, que já trouxe alguns frutos importantes, algumas negociações, a própria montagem do sindicato, a participação do Paulo veio. O Paulo entrou em contato pela internet também, você viu na internet, vocês viram o poder a investigação do Ministério Público, o poder das redes sociais. E agora vai crescer mais, nós vamos intensificar isso. Repito, nós vamos disponibilizar para vocês a gravação da audiência pública de hoje, na íntegra, para que vocês possam divulgar também nas redes sociais.
né, vamos colocar no nosso site, vamos publicar uma matéria no Diário Oficial aqui do Poder Legislativo, vamos repassar as cópias para vocês, deixem um e-mail, que não sei se vocês deixaram, tem uma lista aqui de presença, pelo menos um contato de vocês, para que vocês tenham acesso a todas as iniciativas aqui que nós vamos tomar pela Assembleia Legislativa. Quero fazer um agradecimento muito especial ao Paulo, que veio de Portugal, aqui nos honrar com a presença dele, com as denúncias e com a contribuição. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Que é a segunda vez que você aparece por aqui. A primeira você apareceu ali, naquela tela ali. Agora você apareceu ao vivo aqui. Quero agradecer o Regis, porque o Regis deu uma aula aqui de dignidade, né, de ética para todos nós. Ele enfrentou a empresa, perdeu o emprego dele. Não é qualquer pessoa que faz isso, hein? Muitas pessoas se calam, Agradecer aqui a competência e a intervenção jurídica do doutor Eduardo, com seu corpo jurídico que está aqui, com seu grupo, que tem feito várias intervenções importantes e dado a sustentação jurídica aqui. Ele que é um grande jurista, um grande advogado. Muito obrigado, Eduardo. Doutor Eduardo. E agora o Jamil, né, que é o timoneiro aqui, ele que começou toda essa história. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Eu me lembro que ele me convidou. Eu morava no mesmo bairro que ele, sou do mesmo bairro que ele, Jardim Primavera, e ele me convidou para ir na inauguração. Estava contente, ele já tinha um mercadinho, ele estava muito contente, entusiasmado, como todos vocês. Falei, agora estou montando aqui um grande negócio, estou entrando aqui na franquia Dia. Fui na inauguração, muito bacana. Depois jamais iria imaginar, fui com o professor Toninho, fomos lá na inauguração da franquia dele Dia, mas jamais iria imaginar que ele estava entrando numa verdadeira fria, numa gelada, numa arapuca, né? Depois ele nos procurou para dizer, e começamos esse movimento que foi agregado por várias outras pessoas que estão montando esse sindicato e conseguindo aí vitórias importantes. Doutor Carlos, quem é que o Toninho falou, quis lembrar? Doutor Carlos também, que está defendendo algumas famílias. Tem outros advogados aqui, né? Outros operadores do direito fazendo um trabalho importante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença primeiro, de vocês. antes de terminar, agradecer ao deputado, que é o único, sexta-feira, 10 horas da noite, está aqui na casa, atendendo todos nós. Mas eu nesse aspecto... Aqui sim, precisa todo mundo levantar e bater palma de eu verdade. nesse aspecto... Eu, neste aspecto que falou o Jamil, gostava de dizer e reforçar o seguinte. Eu venho de Portugal, e já o disse no início, e lamento, pus esta questão em termos parlamentares com deputados meus amigos, e nenhum deles teve a coragem, porque não tem a seriedade a 100% e o à vontade para pegarem num assunto contra uma grande empresa. E eu não voto no Brasil, vocês deviam ter muitos Janazes e muitos Carlos. Porque se eu votasse, eu tinha que procurar 20 Janazes. Muito obrigado. Desculpe. Muito obrigado, pessoal. Está encerrada a nossa audiência pública.